Vamos nós, então, começar o nosso último encontro Oi, Alice. dessa primeira e maravilhosa edição, chamada Governança Interior, que fala sobre autoliderança, que fala sobre autodesenvolvimento e gestão emocional, uma imersão aí muito... Eu vou colocar uma palavrinha bacana aqui, mas uma imersão muito impactante em você mesma, e que com certeza tem apoiado e apoiou aí muitas mulheres a se reorganizarem, a voltarem a ter, né, domínio sobre as suas vidas, gestão sobre as suas emoções, sobre a sua própria vida, que é o que faz diferença, né, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, que traz os resultados que às vezes a gente acha que ainda não alcançou ou não tem muita clareza de por que ainda não alcançou. Então, vamos nós, senhora Mônica. Eu vou começar aqui falando sobre algo que o senhor ontem tinha colocado, né, no meu coração aqui como parte disso que a gente está vendo dentro do contexto de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Né? A governança interior, ela tem alguns pontos importantes, alguns pilares que nós passamos, né? Deixa eu só pegar aqui rapidamente, para a gente relembrar que cada passo... Vamos lá. Inicialmente, a gente falou e a gente vem falando muito sobre autoconhecimento, entendendo quem você é na essência em Cristo, e com isso também falando de autoliderança. À medida que você conhece, você consegue gerir suas emoções, liderar suas atitudes, liderar a sua vida e liderar os seus resultados, assumindo o controle da sua vida e das decisões. E dentro do universo da gestão emocional, quando a gente domina, equilibra, na verdade, né, gere as emoções para viver mais em paz. Então, o que a gente fez ao longo desse período aqui? Identificou e tratou. E, inicialmente, nós começamos fazendo uma limpeza mental, que é uma ferramenta da psicologia positiva, essencial para você que deseja entender o que está acontecendo. A grande dificuldade do ser humano é o quanto ele evita olhar para aquilo que o macrosistema e o microsistema familiar, para aquilo que a sociedade nega o tempo todo em nós, desde o nosso nascimento, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a andar, a ter os primeiros comportamentos. Tudo que é visto como algo errado para o ser humano ou fora do padrão, isso é criticado. E quando isso é criticado, isso é guardado em nós, isso fica arquivado lá no nosso inconsciente. Ele é jogado para o cantinho, literalmente, como se nós jogássemos embaixo do tapete as nossas sombras. Só que isso fica guardado, e é isso que nos controla ao longo de toda a nossa vida. Então, quando a gente faz um processo contínuo de ferramentas que foram aplicadas aqui dentro do grupo Governança Interior, é justamente para que primeiro eles possam ser revelados, depois para que você consiga entender como são suas ações e reações diante daquilo que você está olhando de frente, diante daquilo que você está encarando, né? E aí a gente começa a tratar. Então, a gente identificou e tratou, nós localizamos e tratamos os conflitos internos, sofrimentos emocionais, problemas de relacionamento que impedem mesmo você de avançar. Ah, Lê, mas isso acabou dentro desse processo? Não, porque você é uma vida inteira. Então, se você começou esse processo aos 15 anos, maravilha, são 15 anos que talvez você necessite ajustar. Né? Eu costumo dizer isso quando a gente se converte, literal. Se você está dentro desse processo e não tinha olhado para isso há 60 anos, então, assim, não se desespere. É por isso que a gente vai junto.
mas é exatamente todo esse tempo que você precisa ajustar. Segundo, a gente desenvolveu autoconhecimento, a gente foi aprofundando em cada uma de nós, né? Em nós mesmas, encontrando caminhos mais sólidos dentro da questão emocional. E, dentro do contexto, no final, nos últimos dias de encontro que a gente tem falado, e principalmente com uma ferramenta que a gente usa, chamada lá o perfil comportamental DISC, essa ferramenta ela é utilizada, é uma ferramenta científica, mas que a gente utiliza para, de maneira mais rápida, vamos dizer assim, identificar aquilo que você hoje, no momento em que você fez a ferramenta, você apresenta como potência e aquilo que você precisa ajustar para chegar aos resultados que você quer. Nunca fale áreas, que às vezes a gente fala assim, eu quero entender as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, ok, mas eu quero entender o que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. Não existe ruim ou certo ou errado. Existe algo que não foi tratado ou que a gente negou, que a gente não quis olhar e que a gente não quis aceitar. Todo confronto interno, ele é alimentado à medida que a gente não consegue aceitar. Você só começa a tratar depois que você reconhece e aceita. Então, a gente foi em cada passo, em cada atividade persistente, gerando essa musculatura emocional. Por que é importante que você continue fazendo até completar os 60 dias dessa imersão? Nós vamos continuar juntos aqui no grupo Governança Interior e eu tenho uma notícia para você maravilhosa. Próxima turma, nós iniciaremos agora na próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Mas você que esteve nesse movimento, você pode estar e continuar conosco e refazer essa jornada. Óbvio que você será contemplado com muita coisa do conteúdo que você já viu, mas com certeza com uma maneira nova de realizarmos, porque a cada turma um novo movimento, a cada turma um novo detalhe. Mas não deixe de fazer as atividades até que você encerre os 60 dias. Se você parou de fazer as atividades por algum motivo, retoma. Lembrando que a limpeza mental ela pode ocorrer em qualquer momento. E eu estou falando um pouco em particular sobre ela, porque muitas pessoas, ao fazerem a limpeza mental, emergiram em dores e feridas que estavam lá, quietinhas, paradinhas, mas a ideia é que você não vá acessar esse campo. Mas se você lembrou, você traz, mas você sai dela, você não fica nela durante muito tempo. Você vai tomando, inclusive, consciência aos poucos, tá? Porque até para que a gente possa tratar os traumas é dessa forma que acontece. Por isso que, em seguida, a limpeza mental, o que a gente faz? A gente faz a ferramenta do Eu Sou, que é extremamente poderosa, para que você, através do seu verbo, possa professar sobre a sua vida mesmo. Aquilo que você é. Aquilo que verdadeiramente você já entende que é, já aceita que é, e aquilo que você deseja de todo o coração se tornar. Para você entender melhor, você tem que estar na jornada com a gente e você tem que ter passado pelo processo. Vamos em frente, então, para o nosso 7º encontro. E a gente vai falar um pouco sobre essa nossa camarada amiga. Algumas pessoas chamam de arquétipos, né? São nomes científicos trazidos, e algumas pessoas chamam de sombra. A gente tem o hábito de falar muito sobre luz e sombra. Então, quando a gente fala de sombra, o que é essa sombra, né? A Lê vai falar um pouquinho e vai falar sobre os degraus, 7 degraus, para que você entenda como que você pode ir aceitando algumas coisas e tratando algumas coisas que ainda estão aí internamente, e, obviamente, coisas que você nunca quis olhar, como a gente falou no início. Então, a sombra, gente, ela, na verdade, ela é uma guardiã da autorrealização.
É por isso que a gente chega em determinados momentos da vida e parece que fica tão desafiador passar daquele nível, prosperar, trazer os resultados. A sensação que a gente tem é que a gente está vivendo um ciclo vicioso, né? Por quê? Porque é a sombra que é a guardiã da nossa autorrealização. E fala do terceiro pilar, inclusive, que a gente trabalha no Mulheres à Mesa. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, vem para o grupo para você participar, para você conhecer, né? Então, assim, caminho da individuação, da coragem e da integração. Esse é o caminho, à medida que você entende que a sua sombra é guardiã da autorrealização. A sombra é tudo aquilo que você não teve permissão para ser. Olha isso aí. Aí, Mônica, você pode escrever, se não conseguir falar aí, fica à vontade, eu vou olhando. Desde cedo, na infância, nós fomos percebendo o que nos trazia amor ou crítica. Eu falei muito disso no último encontro, quando eu falei da ferramenta DISC, quando eu falei sobre o corpo explica, né, sobre o formato do corpo, quais são as memórias que ele traz, memórias que você vivenciou de 1 aos 5 anos de idade, quando você estava na construção, na formação, na mielinização da sua coluna vertebral. Nós falamos sobre isso, nós falamos muito sobre a área da psicanálise, né? Falamos sobre como é que a gente chama dos temperamentos. Então, no último encontro, tem um material muito poderoso, se você não assistiu, já assiste. Falamos muito sobre isso, sobre o que acontece na infância. E ainda dentro desse contexto, desde cedo na infância, nós fomos percebendo o que nos trazia amor ou crítica. Nós fomos escolhendo, à medida que nós íamos percebendo, nós fomos escolhendo ser aquilo que nos trazia amor. Está fazendo sentido? Para receber o que entendíamos como amor e provação. A parte que foi criticada ficou guardada, ficou escondida, virou sombra. Percebe que o macrosistema social, o microsistema familiar, de uma forma inconsciente coletiva, vai construindo em nós máscaras, corrompendo nossa essência e, consequentemente, o nosso caráter. Na sombra também ficam talentos reprimidos, emoções negadas, a voz calada, a criatividade sufocada, a vulnerabilidade proibida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou dar um exemplo. A pessoa que cresceu tendo que ser forte, durona, ela enterrou a própria vulnerabilidade na sombra. Quando algo dá errado, o mundo desaba. Sabe aquela coisa assim? Meu mundo desabou. Porque algo deu errado. Porque ela não aprendeu a lidar com a vulnerabilidade dela. E eu vou além. Vou deixar aqui para vocês experiências pessoais, mas também experiências de divã, de consultório, vamos dizer assim. Muitos relacionamentos, eles despencam quando, na verdade, o homem percebe que, inclusive, a mulher da qual ele se casou não era aquela fortaleza toda. E ele percebe a sua vulnerabilidade, porque ele não sabe lidar com essa vulnerabilidade. Por que ele não sabe lidar com a vulnerabilidade da mulher? Porque ele não sabe lidar com a dele. Porque assim como ela precisa amadurecer, ele também precisa amadurecer, saindo da escala menino para homem. Então, ó, exatamente, Mônica, isso explica, né? Surtos de algumas pessoas que mudam absurdamente em determinada idade, porque se percebe sendo quem é e quem está sendo há muito tempo. Exatamente. Inclusive, a sua definição ficou maravilhosa aqui, ó.
Arrasou. Exatamente isso. Exatamente. E a gente surta mesmo. E vem muitas emoções, né? Muitas sensações. Eu vou dar um outro exemplo. Aquela pessoa extremamente religiosa, que acredita que não pode sentir raiva ou inveja. Essas emoções não desaparecem, elas apenas descem para o inconsciente. E eu vou fazer um adendo aqui muito pessoal sobre essa parte. Ainda que eu tenha passado por outras religiões, né, e eu digo aqui que eu frequentava, que eu estudava muito, estudei muitas delas e ainda estudo, mas o kardecismo, né, eu venho de uma família kardecista, que era kardecista, mas antes disso eu já era religiosa. Passei por questões e situações na minha vida onde literalmente eu fui roubada. Roubada nas minhas coisas, roubada na minha vida, roubada do meu ambiente, do ambiente em que eu nasci, uma inveja absurda sobre a minha vida, e eu literalmente, por uma religiosidade que não tem a ver com religião, e já a tinha, vinda da parte até da minha mãe, independente de religião. Eu era aquela pessoa que entendia tudo e a todos. E aí o que acontecia, eu não sabia disso, e isso tem se revelado. Por quê? Porque quando eu aplico governança interior para vocês, eu aplico em mim. Cada jornada eu repito o processo. Cada jornada eu repito o processo. É por isso que não dá para você passar por um processo e dizer assim, agora eu mudei. Aceitei Jesus, mudei, melhorei completamente. Né? Eu fiz a ferramenta tal, agora eu já sei das minhas potencialidades, agora eu sou uma outra pessoa. Não, você é uma mudança gradativa, você cresce, por isso que a gente fala do 1% todo dia. E nesse contexto, atualmente, eu fui perceber que eu tinha muita raiva, muita indignação escondidas no meu inconsciente. E depois de perceber isso, vem um boom, não sei se esse é o termo, assim, mas uma enxurrada emocional. Eu fiquei enojada, eu fiquei decepcionada, eu fiquei frustrada. Percebe a importância de você dar nome ao que você está sentindo, porque eu reconheço, aceito para tratar. Então, mas isso não acontece de uma hora para outra de uma forma muito acelerada ou rápida, né? A gente vai indo aos poucos, e eu fui perceber, então, o quanto eu era religiosa, e eu tenho, a graça de Deus, eu posso dizer assim, né? Porque a gente não está sozinha, graças a Deus, mas aprendido a lidar com isso, e tratando isso em mim. E aí eu vou entendendo, falando agora do nosso pilar, porque somos um holo, dentro do governança interior nós tratamos de forma holística, mental, emocional, física e espiritual. Então, a gente vai entendendo que após esse encontro daquele que é soberano, daquele que é rei, dono, literal, né, do mundo, do reino, você vai entendendo a sua real identidade, sabe? Quando a gente fala aqui do termo que a Lê começou falando da individuação, é um termo usado por Carl Jung, grandes estudiosos, cientistas, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas vão usar a ciência, né, a neurociência, porque trazem informações científicas a partir de pesquisas, a partir de experimentos que são estudados e resultados que surgem a partir desse caminho. Mas essa individuação, ela já existe desde os primórdios, e a gente pode dizer que é a nossa identidade, que é a identidade em Cristo, a nossa real identidade. Então, quanto mais você vai entendendo o que foi escondido embaixo do tapete, o que está no teu inconsciente, mais
libertação, inclusive, você vai tendo. Há pessoas que acham que eu preciso de libertação, e às vezes não está nem claro. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Você está fazendo uma oração lá, e tem gente que traz bem claramente, eu preciso de libertação, ok. Você consegue especificar, está claro em que área? E às vezes a pessoa consegue falar, às vezes não. Mas ainda assim, quando ela consegue falar a área, aquela oração, aquele movimento, a partir da fé que a gente tem, da unção que é derramada sobre nós, para interceder e orar pelo outro, aquilo sim alivia, ajuda, liberta, mais uma camada. Há situações que sim, vão demorar alguns anos até que você se liberte verdadeiramente. Exemplo disso são os vícios. Deu para entender? Se está fazendo sentido, coloca aí, você que vai assistir o vídeo depois, você que vai assistir o treinamento, a aula, né, o encontro gravado, tá? Não deixa de responder aqui, que fichas caem, se está fazendo sentido, tá? Então, assim, a sombra, ela é o conjunto de todas as partes que você não olha, mas que continua olhando para você o tempo todo. A sombra se torna perigosa porque ela opera no escuro. E falando de uma fundamentação científica, o conceito de sombra ele foi desenvolvido por Carl Jung dentro da psicologia analítica. E aí tem vários links que depois eu posso colocar no próprio grupo para vocês que falam sobre pesquisas atuais em psicologia que confirmam, tá? O que a gente está falando aqui. E confirmam, inclusive, da influência, né, desse comportamento que é reprimido, da influência dele na tua tomada de decisão e os padrões que você vai repetindo. A neurociência também, ela demonstra que conteúdos emocionais reprimidos, eles continuam ativos no sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o nosso sistema emocional. Sistema límbico, para quem gosta de falar de Darwin, da evolução humana, nesse viés, é mais ou menos assim. O ser humano, o mamífero, né? Então, o mamífero, ele tem um sistema límbico, um sistema emocional, né? Quando a gente fala do córtex, a gente fala do sistema racional, que é formado depois, tá? E sim, tudo que está reprimido e continua no sistema límbico, no sistema emocional, influencia as suas decisões de maneira inconsciente. E aí a gente pode usar alguns fundamentos bíblicos. A Bíblia já apontava para essa dinâmica de autoconhecimento. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. João 8,32, que eu amo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade interior precisa ser vista para ser liberta. A verdade interior precisa ser vista para ser liberta. E 99% de nós, eu posso dizer assim, sem medo de errar, a gente tem medo disso. E como é que a sombra sabota, então, Ale, essa autorrealização? Mônica, se quiser comentar, ó. Toda cura é uma caminhada, né? Afinal, não tem como curar anos de um caminho vivido no escuro, exatamente. E ainda que a gente esteja caminhando na luz, né? Ainda que a gente já esteja servindo há anos, já esteja nessa jornada de construção há anos, sem olhar para essa sombra, né? Não tem como você transformar isso e tampouco parar de sabotar a sua autorrealização. E o que é autorrealização, então? Ali, a autorrealização é tornar-se quem você nasceu para ser. A autorrealização é, de fato, concretizar, materializar os resultados nas áreas que você deseja, esses determinados resultados, mas tornando quem você nasceu para ser. Por que a gente tem uma percepção assim, gente, mas, olha, eu vou falar inclusive de mim, dos meus questionamentos,
Mas por quê? Eu sei como fazer, eu sei qual o caminho, eu fazia tanto e chegava a esse resultado. Pois é. E você chegava mesmo ao resultado, só que você chegava a esses resultados com a máscara. Você chegava a esses resultados porque você entendeu que socialmente era viver daquela forma ou fazer aquelas ações, e não estou dizendo que eram corrompidas, não. Não necessariamente. Era o que você precisava fazer para chegar a esses resultados. Então, a autorrealização é tornar-se quem você nasceu para ser, é viver seus talentos e verdadeiros sonhos, não aquilo que colocaram na sua cabeça. Muitas vezes a gente fica assim, a gente faz isso e eu também já fiz em algum momento. Gente, tem gente que sonha em sair do país e eu sonho e desejo e vou. Mas eu ainda não conheço Fernando de Noronha. Eu ainda não conheço muitos e muitos estados do meu país. E ok. Mas o quanto a gente olha para isso com um olhar crítico, ou ainda, né? Ou ainda a pessoa chega para você e fala assim: não, eu não tenho esse desejo. Mas eu tenho desejo, por exemplo, de conhecer os pontos turísticos muito bem do Rio de Janeiro. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque percebe que, naturalmente, o ser humano ele tem o hábito de fazer comparações. E, consequentemente, porque socialmente ele aprendeu assim, consequentemente, ele entende e julga que se a pessoa tem só o desejo de conhecer Rio de Janeiro, ela tá se sentindo pequena. Ela quer ficar só naquele universo. Quem disse? Falar de uma marca, né? Acho que é de maquiagem. Quem disse, Berenice? Quem disse? É o desejo dela. É a forma com que ela pensa. E não aquilo que colocam na cabeça dela. Quando a gente fala de autorrealização, é parar de representar papéis e viver a própria essência. É liderar a si mesma e ser autora da própria jornada. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas coisas, comportamentos e atitudes eu tinha, e às vezes a sombra ela vai aparecer, mas como já é reconhecido, eu aceito, respiro fundo e tomo as decisões mais assertivas. Mas quantas e quantas vezes a gente fez boas ações só para agradar as pessoas, só para não ser apontado como ruim. A sombra sabota porque toda autorrealização exige coragem. E a sombra é a parte que ainda tem medo. Por isso que eu disse que foi um material de Deus ontem, né? Só que Deus é maravilhoso, porque se ele fosse aplicado ontem, talvez não saísse com tanta clareza. A sombra sabota porque toda autorrealização exige coragem. E a sombra é a parte que tem medo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já pode se fazer uma autoanálise, Mônica. Quem vai assistir o vídeo depois? Qual é a parte que ainda tem medo? Do que você ainda tem medo? Então, como é que a sombra, Lê, me sabota na prática? Eu vou falar de 5 pontos práticos que a sombra continua te sabotando. Ela te convence que você não está pronta? Calma, calma. Ela sempre vai dizer assim para você: calma, melhor se preparar mais. Não é prudência nesse caso, é a sombra disfarçada de bom senso. Porque muitas vezes essa preparação é esse tapete que você levantou e foi jogando ali esse receio.
Só que você disfarçou de bom senso. Gente, eu ouço isso nos discursos de pessoas altamente capacitadas, de pessoas extremamente preparadas, e eu uso muitas vezes isso. Calma, não está bom ainda. Segundo, a sombra, ela te faz repetir padrões que você jura que já superou. Você jura que já superou. E quando você percebe, a sombra está fazendo você repetir um padrão. Quer ver? Dentro de uma área relacional, que você vai perceber essa repetição. Você acabou de falar, você acabou de tomar consciência, você acabou de aceitar, a 10ª vez no dia que você identificou a sombra, aceitou, acolheu, mas acontece uma situação com esse grupo específico e você repete o padrão com o filho. Você acabou de reconhecer, você acabou de aceitar, você acabou de acolher aquela sombra, aquele verbo, aquela fala de 1930 que você traz, que não tem sentido, lá da sua infância, e aí você jura que superou. Você repete isso com o filho, repete até na chamada de atenção. Por que isso acontece, gente? Porque a gente prefere o inferno conhecido ao novo desconhecido. Por isso há mulheres, homens também, que continuam em relacionamentos tóxicos. Preferem o inferno conhecido ao novo desconhecido. Quando eu falo que continuam em relacionamentos tóxicos, é quando isso é identificado e apenas uma única parte deseja a melhora disso, deseja o crescimento, a cura disso. Aí, realmente, é uma escolha de preferência de viver no inferno, conhecido do que um novo desconhecido. Agora, quando há padrões tóxicos identificados, onde um dos dois reconhecem, conseguem falar, conseguem tratar, obviamente, cada um na sua individualidade, mas conseguem seguir, aí não, né? Isso é um tratamento, isso é uma decisão que foi realizada por ambas as partes, né? Bem-vinda, Viviane. Então, acho que ela caiu aqui, daqui a pouco ela entra e acessa. Tá aí. Oi, Vivi, bom dia, bem-vinda. Então, dentro desse contexto de como a sombra te sabota na prática, o segundo ponto, a repetição de padrões que você jura que já superou. Precisa estar alerta, precisa estar atenta. Terceiro, ela transforma pequenas justificativas em grandes muralhas. E você repete, e repete, e repete, e clama, e clama, e clama. E isso vai se tornando muralha. Vou dar um exemplo prático aqui. Quantas vezes a gente diz que, eu vou falar do meu ciclo. O meu ciclo circadiano, período da manhã, gente, é o período fantástico de produtividade e de estudo. Período da tarde para a noite, para mim, eu vou fazer mais tarefas automáticas. Mas eu consigo também estudar e produzir à noite. Por quê? Porque durante muito tempo eu decidi parar de usar isso como justificativa. Quando eu precisei fazer minha faculdade, meu nível superior, aquilo que eu não produzia à noite, eu passava a noite, eu virava a noite estudando. Então, o quanto a gente vem transformando pequenas justificativas em grandes muralhas. Eu continuo mais produtiva pela manhã? Sim, mas hoje eu decido. Então, se de repente eu preciso me dedicar mais à noite, que é um desafio um pouco maior, o que eu vou fazer? Eu vou descansar e vou evitar alguns desgastes ao longo do dia. Isso é estratégia, isso é autoconhecimento, isso é decisão, isso é liberdade. Vou dar um exemplo aqui de que a sombra transforma pequenas justificativas em grandes muralhas. A dor do abandono ativa o medo de ficar sozinha.
Só que a dor do abandono, para muitas e muitas pessoas, ela não está clara, mas o medo de ficar sozinha está. Ou ainda, ela reconhece a dor do abandono, mas não consegue identificar que vem um padrão que coloca uma muralha na frente de uma decisão dela, porque ela continua, ou ele continua, com medo de ficar sozinho. E eu vou ser muito sincera. Eu fiquei num relacionamento tóxico, porque eu achei que eu não fosse conseguir sozinha, e esse relacionamento... Eu sou muito grata, gente. Eu sou muito grata porque Deus usa tudo a nosso favor, tá? E eu treinei absurdamente para poder fazer o que eu faço hoje aqui através desse relacionamento. Então, eu não consigo ter nenhuma tristeza, nenhuma mágoa. Inclusive, sinto saudade das coisas que eram boas, tá? Bem tranquilamente. Mas eu precisei identificar que, sim, aquilo que foi ruim para mim me forjou. Mas durante muito tempo eu me submeti pelo medo de ficar sozinha. E, na verdade, eu sempre estive. Sempre estive sozinha. Você começa a perceber isso em comportamentos práticos. Num passeio, que é você que vai sozinho, num problema que é gerado. E eu estou dando exemplos, não estou dizendo que é verdade absoluta, estou falando da minha experiência. Outra coisa, do medo de ir sozinha, sociedades que só funcionaram como um vampirismo. Nunca agregaram em nada. E hoje eu preciso lidar com a decisão de desfazer várias coisas, porque nós também temos a nossa individuação. Eu demoro muito para decidir, mas eu também sei ser muito radical. Muito radical. E quando eu faço tudo mesmo. Então, isso também tem um preço emocional que eu pago. Medo de ficar sozinha, quando eu percebo que o meu cordão umbilical literalmente foi cortado, quando a minha mãe foi para a glória. Então, a gente precisa ter coragem de olhar para essa sombra, de abraçar a sombra, sabe? Algumas ciências vão chamar de criança interior, né? Mas essa sombra, sabe, isso que você foi jogando lá embaixo do tapete. Então, ao passo que há medo de sofrer novamente pela mesma dor, o abandono, fica um alerta para você dizendo assim, você pode ser enganada novamente, então é melhor não confiar. Olha o que a sombra, sem olhar de frente, sem aceitação e sem acolhimento faz. A dor do abandono ativa o medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha ativa um gatilho de que você não quer mais passar pela mesma dor confiando em pessoas para não ser abandonada. E aí o que acontece? O que você faz com esse ciclo? Você se coloca sozinha. Você se abandona. E como é esse abandono? Esse abandono pode ser ficando sozinha mesmo, esse abandono pode ser se embebedando com comportamentos, prostituindo seu corpo, prostituindo sua casa, aceitando que entre qualquer pessoa, porque traz uma sensação de companhia. E aí você entra num ciclo de autossabotagem que vai te paralisando, te deixando aonde? Na zona de conforto. E aí vem um lapso de ação, você decide fazer diferente, mas logo em seguida você para. Você não gera consistência. Por quê? Porque você ainda não conheceu profundamente essa ferida, essa sombra que continua mandando em você. E a sombra, gente, ela se certifica de que você vai estar sempre em alerta, gerando dor para evitar dor. Fez sentido? Está dando para entender até aqui? A sombra, ela vai se certificar de que você está num estado de alerta, cortisol. Cortisol, nível de estresse. Então, eu gero dor para evitar dor. Eu gero dor para evitar dor. Como eu melhoro isso, Alê?
vivendo, praticando, decidindo se relacionar com pessoas, ainda que você se decepcione, só que agora de uma maneira mais consciente, estudando mais, avaliando mais. Aqui, ó, a Mônica falou assim: nossa, entendi porque muito tempo eu não conseguia manter relacionamentos de amizade. Medo de ser abandonada, medo de ser traída. A Vivi colocou assim, ó, tenho visto muitos casos assim na internet, são os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, parece que os homens que estão todos doentes, na verdade, homens e mulheres. E quanto mais a gente aponta para a doença do outro que incomodou a gente, o doente somos nós. E é por isso que eu me sinto grata, porque se a doença do outro me incomoda, aponta em mim o que está errado em mim, errado entre aspas, né? Vou melhorar. O que está doente em mim. E por isso eu sou tão grata, mesmo tendo participado, vivido relacionamentos tóxicos, né? As mulheres aceitando essas situações há anos, homens aceitando essas situações. São homens, gente, que vivem um relacionamento onde a mulher, ela também se prostitui. E o cara, ele sabe. E tem aqueles que decidem trocar, né? Aquela bala trocada lá, mas tem aqueles que não. Assim como mulheres que não querem fazer essa troca, viver dessa forma, homens também. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do homem, não, mas estou um pouco na nossa cabeça, porque passar a mão na cabeça é viver imaturidade. Quem deseja mimimi, florzinha, ainda continua menininha. Tem mulheres de 50, 60, tem mulheres de 70, tem mulheres de 40, tem mulheres de 35 anos, tem mulheres vivendo como meninas. Tem homens vivendo como meninos. Isso é muito real, por causa desse ciclo. Quarto ponto, né, quando que a sombra sabota na prática. Ela impede você de ser vista. Não quero chamar atenção. Na verdade, é o medo da rejeição. O medo mais primitivo da sombra é o medo de rejeição. Comunicadores nasceram para aparecer. Comunicadores, o dom da comunicação, da fala, do ensino. O dom da comunicação, ele é travado pela dor da rejeição. Medo de chamar atenção, de estar fugindo a um padrão. Por quê? Porque quando eu sou rejeitada, vem uma segunda dor, a dor do abandono, rejeição e abandono. Muito real, Mônica. Nossa voz some, a gente fica gago. Pessoas que têm dificuldades e são gagas, pode ter certeza. Boa parte do talento que ela tem é a comunicação. Ela tem dificuldade porque é um talento. Anota isso aí. A sua maior dor é o seu maior talento. Porque ela foi travada, ela virou sombra. A gente não foi ensinado a lidar com isso. Ó, a Vivi diz que é aprimorar essa questão da comunicação. A gente também aprimora à medida que a gente se conhece, se entende, se aceita, para aceitar a sombra do outro. Perceba, você não tem que aceitar valores e princípios que não estão de acordo com os seus. Mas quando você entende que o outro também tem sombra e dificuldades e dores, você começa a exercer a identidade em Cristo Jesus, que é se tornar um pouco mais compassivo, ter compaixão. Não é ser permissivo, é ter compaixão. As pessoas falam assim, Lê, você fala com pessoas e trata pessoas que têm vício em álcool, vício em droga, e trata de forma natural, mas eu aceito o comportamento que ele diz assim, eu não consigo parar. Desculpa, você decide não parar. Que tem vício em prostituição. E aí, obviamente, vai ter uma hora que a gente vai ser um pouco mais dura, porque você vai ter que falar sobre isso claramente. Mas eu tô aceitando porque eu estou me assentando à mesa, estou me alimentando daquilo? Não.
Eu estou olhando com um olhar compassivo, assim como eu me tornei compassiva, tenho compaixão comigo também, com as minhas falhas, com as minhas sombras, com as minhas frustrações, com as minhas dores. Tá dando para entender, gente? Não é ser permissivo. É que nem quando você vai falar com um filho. Não queira ser amigo de filho. Ai, maluca, Ale, tu é muito doida. Minha filha é uma amiga que eu tenho. Agora vamos lá, vou explicar aqui. Não queira ser amigo num nível onde você ache, mãe, por exemplo, aí vai ficar descarado para você que vai assistir o vídeo. Você talvez para uma amiga, você teve uma particularidade na sua vida que você falou assim, amiga, adorei a pegada daquele namorado. Nossa, que pegada. Instrua seus filhos, mas não queira que ela te diga que pegada maravilhosa. Eu não quero ouvir. Porque, inclusive, eu não quero nem que toquem na minha filha. Ela é minha menina. Deu para entender? Tá dando para entender? Você fala de assuntos difíceis, desafiadores, você instrui, você explica, você ri, mas esse nível de intimidade só com Jesus, gente. Quando eu falo de intimidade, né? Do filho com o pai, mas esse nível de intimidade é com o tipo de amizade que ela possa falar sobre aquilo. Vocês já me ouviram falar, vai ter amizade que você sai, conversa, brinca, sorri e que você ora. Vai ter amizade que você conta dores e felicidades, ela vai sorrir com você, mas vai ter amizade que você só conta sobre dor. Vai ter amizade que você só conta sobre felicidade. Vai ter amizade que você vai contar com ela para ser sua companhia numa situação difícil. Por quê? Porque cada ser humano tem o seu jeito, sua particularidade, seu nível de suportar as coisas. Isso é humanidade. Não sei se eu me fiz entender, tá? Ó, a Mônica falou assim: a nossa maior dor é o nosso maior propósito, exatamente. Eu sempre tive a facilidade para comunicação e lembro que uma vez comecei a orar intensamente para Deus que me fizesse parar de falar demais. Olha isso. Meu Deus. Eu fiquei muito tempo travada. Por quê? Porque você usou o seu poder para se travar. Porque minha mente me sabotava. Quer dizer, você alimentou a sombra. Ficava dizendo para mim mesma que eu falava demais. Durante muito tempo, eu ouvi muito sobre você é chata demais. O chata demais vinha a partir de uma cobrança que eu fazia, a partir de coisas que eu não gostava. Eu fui deixando esse chata demais entrar ao ponto de ser permissiva. Ao ponto de ser permissiva com algumas coisas. Eu tive um companheiro viciado em vídeos pornô. Nunca assisti com ele. Houve uma tentativa para agradar. Vocês têm noção disso? Do que é você se prostituir para isso? E a partir daquele momento eu me senti tão violentada que eu falei, isso para mim não dá. E eu tinha consciência de que ele estava acessando isso. Fui permissiva. Ah, mas o cara tem a sua individuação. Parou. Parou. Isso é um vício. Isso é um vício. E eu fui entendendo, gente, que a minha essência, ela é radical. Eu me prostituí para ser aceita. O que é eu me prostituir? Não falo com orgulho. E o Senhor tem tirado da minha mesa pessoas que têm feito questão de fazer com que eu lembre disso. Porque na minha adolescência eu namorei muito. Não deixava que usassem meu corpo de forma extrema, não. Mas eu beijei muito. Amassava muito. No dia seguinte, quando eu olhava para isso, eu não estava feliz. Mas era um comportamento que eu tive para pertencer a um público do qual, a um universo que eu fui inserida, porque me roubaram a minha infância, porque me roubaram a minha essência, me roubaram do universo que eu era.
eu não nasci num... Eu nasci, eu posso dizer assim para vocês, eu nasci em berço esplêndido. Eu nasci numa casa próspera. Eu nasci numa casa que a gente pode dizer, né, hoje, olhando lá para trás, rica. Mas o meu coração, a minha essência sempre foi filantrópica, sempre foi de cuidado, sempre foi de partilha. Mas roubaram isso. A minha religiosidade fez com que eu escondesse essa dor lá na sombra, lá no inconsciente. A minha religiosidade que veio da minha família, independente de religião. Lembra? Você que não assistiu o vídeo, assiste desde o início que você vai entender o que eu falei. E aí a minha religiosidade dizia assim, não, mas o seu coração é bom, então perdoe essas pessoas, e não que eu não tenha que perdoar. Eu sou livre, glória a Deus que eu já perdoei, mas eu não sou obrigada a conviver. Ah, mas ela é sua irmã. Mas eu não sou obrigada a conviver. Gente, e a sombra gritava. Por quê? Porque toda vez que eu prosperava, eu não respeitava a minha prosperidade. Dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro é energia. Se você não sabe administrar, se ele é o teu Deus, se você não sabe realmente valorizar, não tendo como Deus, mas valorizar, você não sabe lidar com essa prosperidade que você já é, que você já tem. E era isso que eu fazia. Toda vez que eu me reorganizava, prosperava, eu abria carteira e eu fazia exatamente isso na minha sociedade, em todas elas. Em todas elas. Isso não é egoísmo, você administrar. Até porque dentro de um relacionamento conjugal, eu vou partindo já para o fim, que eu tenho uma outra reunião às 9, até porque dentro de um relacionamento conjugal, se você entendeu que no seu casamento você se torna uma só carne, não pode haver segredo. No sentido financeiro da organização. Segredo. Agora, muito cuidado com o seguinte, deixa eu explicar, porque tem pessoas que assistem, e eu estou falando isso, que eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm usado isso como justificativo. Tem homem que acha muito natural olhar e admirar uma mulher na frente da esposa. Ah, mas eu estou fazendo na cara. Então, você está sendo desrespeitoso, inclusive na cara. E a mesma coisa a mulher. Ah, eu estou olhando para entender e não ficar alienado. Não, isso é uma justificativa. Respeito. Ele vai olhar quando você não tiver? Pode ser. Se ele alimenta isso, pode ser. Mas eu sou obrigada a ficar partilhando disso? Não. E eu serei permissiva ao perceber isso? Ali, não. Não mais. Então, são coisas que a sociedade foram normalizando e que a gente vai normalizando em vários sentidos. E usando uma religiosidade, voltando, eu fui normalizando que partilhar as minhas coisas eram abrir acessos desrespeitosos. E não é assim. E não é assim. Né? Então, quarto, a sombra impede você de ser vista. Não tenha medo de ser vista. Tenha bom senso. Mas não tenha medo, porque você é grande, anda encurvada, porque chama atenção, não tenha postura. Ou porque você, naturalmente, independente do tamanho, foi se tornando curvada para se esconder. Tenha postura. Eu gosto de uma maquiagem, tenha bom senso, maqueie, faça maquiagem. Eu gosto de me vestir bem. Gente, não tem um centavo no bolso, o que vão dizer é problema de quem vai dizer. Quinto, a sombra, ela te seduz com distrações e recompensa a desistência. Preguiça repentina, cansaço emocional no dia decisivo, urgências estratégicas que te tiram do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. A pré-queda, ela é feita por você.
Numa semana que eu ia vivenciar, assim que eu comprei o carro, que eu troquei o carro, que eu ia vivenciar reuniões para fechar alguns contratos. Eu nunca fiz isso de desmarcar. Mas eu estava vivendo um momento tão fragilizado que a minha sombra fez o quê? Opa, ela está vivendo luto, está vivendo muitas coisas, então a sombra está com força. Ela está mega fragilizada. Eu criei uma pré-queda para mim. Eu sou a responsável. Eu nunca deixei o dedo na porta do carro para fechar a porta. Nesse dia, na troca do carro, ou seja, um carro novo, o meu dedo ficou e a porta fechou. Literalmente, o meu dedo ficou enorme, a unha caiu toda, foi uma dor insuportável, aquela dor me desconcentrou, eu fui tratar da dor, mas continuava com dor durante dias. Ah, eu não vou conseguir me concentrar para o contrato. Nunca fiz isso, porque eu ia trabalhar com dor. Diante de tantas fragilidades e muralhas que tinham sido criadas, a sombra, opa, agora é a hora. Ela veio numa potência, mesmo com todo o meu conhecimento sobre mim, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha. Por quê? Porque houveram acúmulos e eu precisava entender, sim, que eu estava num momento vulnerável. O que eu fiz? Eu desmarquei as reuniões, eu não fui, uma semana que eu não fui. Pergunta se as reuniões aconteceram. Cansaço emocional em dia decisivo. Eu criei um problema para me tirar do caminho. É mais ou menos assim. Hoje você decidiu que você vai resolver algumas coisas na rua. De manhã cedo, você abriu o WhatsApp e viu uma notícia ruim ou recebeu uma ligação ruim. Aí você já ficou chateado, acabou com o meu dia, já deu o comando para a sombra. O comando que a sombra queria que você desse foi: acabou com o meu dia. Ai, já me tirou do norte, não vou conseguir resolver. Pois é, exatamente isso que você decidiu. Você decidiu. Então, a sombra, ela te seduz com distração e recompensa a resistência. Porque desistir, gente, dói menos do que crescer. A sombra, ela não é má. Ela tenta proteger a criança que você foi. Medo da própria grandeza, ele existe, é real, porque não é o fracasso que nos assusta, é o poder. Sabe aquelas frases? A gente não tem medo da sombra, a gente tem medo da luz? Sabe, que vem de forma errada, que não é bem assim, mas é exatamente isso, né? O contexto. O contexto. A gente não tem medo do fracasso, é o poder que assusta. Ó, a Vivi colocou assim: eu tinha essa facilidade, mas de uns tempos para cá eu travei. Por isso que as pessoas falam que tudo acontece quando a gente está desestabilizada, porque as emoções, né, estão à flor da pele. Então, talvez seja o momento de não decidir naquele período. A lei tem a ver sobre as pessoas ficado dias ou até meses vendo roupas e muito ansiosa para uma festa, um momento de alegria, e no dia anterior ou no mesmo dia, até me arrepiei, Mônica, bate uma tristeza, baixa autoestima, dependendo do teu ambiente, a casa vira ruína, vem o inferno, vem discussões, ó, uma baixa autoestima sem motivos e acaba desistindo de ir. Depois se arrepende terrivelmente, exatamente. Exatamente. Né? Ó, o primeiro que você leu fala sobre isso. Exatamente isso, exatamente isso. Ó, assusta assumir responsabilidade, assusta deixar pessoas, hábitos e histórias. Medo de ficar sozinha. Aí você olha para trás, meu Deus, essas pessoas estão se afastando de mim, eu não tenho mais liga com elas. A tendência de você voltar para a lama é enorme. Assusta abandonar o conforto emocional de vítima. Você sabia que a maioria dos casos depressivos eles persistem porque a pessoa entendeu que através da depressão ela tem outras pessoas se preocupando com ela?
Você sabia que tem pessoas que não se curam de câncer porque foi através dessa doença que outras pessoas se importaram? Ela percebeu que outras pessoas se importaram com ela? É real. A grandeza exige maturidade psicológica. A grandeza exige maturidade psicológica. E aí tem uma validação bíblica, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Tá fazendo sentido até aqui? Ó, a Mônica disse aqui, ok, né? Sim, muito verdade, ó, isso é muito real. O vitimismo traz gente para perto por tempo determinado. Isso é uma certa. Não fique encabulada, não, Mônica. Isso é prostituição, não é certa, não. É prostituição velada. Gente, eu mergulhava de comportamentos que eu tive no Bola Preta. Já participei, acho que eu fui 2 anos. 2 anos no bloco do Bola Preta. 2 anos. E tive comportamentos que, nossa, levantava a bandeira aqui de super descolado. Prostituição. Não tinha entrega de corpos, mas tinha prostituição. Ah, não, mas era menos pior porque não houve relação sexual. Prostituição, né? Entrega de alma, exatamente. Exatamente. Nós somos tricotômicos, né? Não pode negar. E é interessante como a gente só usa parte do conhecimento que convém, né? Para justificar a fraqueza, para justificar a não decisão. E aí vamos então para os nossos 7 degraus de integração da sombra. Integrar a sombra. Trazer a sombra como amiga, entender que ela existe, mas que é parte de nós, tá? Eu vou falar algo para vocês aqui que aconteceu recentemente, é bem recente, na sala de oração, e a gente teve uma manifestação, e as pessoas, eu fico olhando, né, o quanto gente do nosso meio olha meio assustado ainda, olhando tipo assim, ué, mas a Alê não está orando dessa forma, não colocou a mão dessa forma, porque há conhecimentos que a gente vai tendo. E aquela pessoa estava passando por um nível de opressão e aprisionada por causa dela mesma. E às vezes a gente está impondo as mãos, literal, dá uma ordem, sai demônio. Aí você ficou lá toda vaidosa, oh. Só que você precisa entender o seguinte, cuidado, porque se ela não tiver acompanhamento ou tratamento, voltam mais 7. Ainda mais imundos. E aí, dentro desse contexto, o que eu percebi? Que essa pessoa estava oprimida na sua sombra religiosa. Em 10 palavras, 20, ela falava sobre o quanto Satanás está lançando flecha, oprimindo ela. E cadê a palavra do Senhor? Cadê a palavra? Cadê a tua certeza nisso? Então, se a gente tem um hábito de dizer assim, não, mas... Ah, não, isso é por causa... Não estou dizendo que não seja, tá? Mas o quanto você valida, reforça isso, valida, 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 valida. Então, você precisa se conhecer, entender o que está acontecendo nesse processo. E o primeiro degrau de integração da sombra é a autoobservação honesta. Olha com sinceridade para você, o que eu estou sentindo? Fala com Deus, fala sozinha se você tem vergonha. Eu estou sentindo nojo, eu estou enojada, eu estou com ódio, eu estou com raiva.
Eu estou sentindo vontade de socar mesmo, Senhor. Eu estou aqui, ó, no meu quarto, aqui na minha caverna. Eu chamo de caverna de vez em quando, porque eu tenho que esconder, né? Vou para lá, corro. Onde eu ainda repito os padrões que bloqueiam a minha autorrealização. Então, olha para você, se auto-observa com sinceridade. Olha, passou uma pessoa aqui linda do meu lado, gente, eu olhei, admirei, a mulherada solteira, né, que eu brinco muito assim, olhei, casada, não importa, admirei. Essa admiração, você contemplou o belo, ou a mente já foi criando imagens ou outras coisas? Você precisa entender isso, e eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, você que vai dar conta disso com você. Mas tá dando para entender? Sabe? Então, olha, eu contemplo belo porque eu gosto do que é bom, eu gosto do que é belo, eu gosto do que é bonito, eu gosto de um corpo. Gente, eu gosto de um corpo bonito. Não, desculpa, eu não gosto de corpo fofolete esquisito, não. Tem uns fofolete bonitos, né? Assim, vai parecer preconceito para quem vai ver o vídeo, não tem nada a ver. Né? Mas eu gosto de contemplar o belo ou para onde você está indo, que lugar é esse que você está indo? Ó, a Vivi colocou assim, eu não saí na rua nem para comprar um pastel. Eu estou indo comprar pão. A palavra tem poder e o cérebro obedece o que declaramos, exatamente. Isso é muito poderoso, né? Ser sincero consigo e com Deus, porque Deus já sabe. Mas quando você ainda resiste em ser sincero com você, em reconhecer, e talvez até precise confessar para se libertar, então essa dificuldade alimenta a sombra. Alimenta a sombra e faz com que ela se sinta excluída, tá? É sobre isso, sobre esse nível de exclusão da parte que você não quer olhar em você, da parte que te desagrada. Segundo degrau. Então, ó, ciência. Práticas de autorreflexão reduzem padrões automáticos. Nós fizemos aqui práticas do eu sou, práticas do limpeza da mente, estudos sobre mindfulness, metacognição. Metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Você avalia o próprio pensamento para entender o que ele quer te trazer ou ainda o que ele te agrega, tá? Gente, o tempo todo é uma conversa interna, tá? Isso é real. Por isso que eu brinco, é quase uma esquizofrenia, literal, né? Porque é um papo interno, assim, constante. Mas o papo interno ele tem que te levar para algum lugar bom. Segundo degrau, acolhimento. Eu posso sentir isso sem me destruir. Eu posso sentir raiva, mas a raiva não define quem eu sou. Acolher e observar, recepcionar e aceitar. Alê, eu reconheço, você está com raiva e ok. Deixa essa raiva então passar. Hoje, dia 17 de fevereiro, eu posso dizer que eu não estou mais com raiva de tudo o que me fizeram e que eu estava colocando embaixo do tapete para receber a medalhinha de boa mocinha, bondosinha. Mas hoje, conscientemente, eu decido. Eu não quero mais fazer parte dessas mesas, porque elas me fazem mal. Ainda, mas então quando não fizer você vai fazer? Não. Não, porque ninguém muda 100%. Eu decido não estar. Essa decisão, ela traz uma maturidade psicológica para mim, mas ela também traz a dor do abandono, de não pertencimento. Mas eu me acolho e aceito isso, e me abro para ser amada por pessoas que eu nem conheço tão bem, para ser amadas por pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Então, sinta a raiva, e essa raiva não define quem você é, não deixa ela te definir. E tem várias pesquisas, tá, que mostram que a supressão, né, emocional, a superpressão emocional, ela aumenta o sofrimento psicológico. Então, acolhe, observa, recepciona, aceita. 1 João 4,18, o amor lança fora o medo. Gente, Deus é maravilhoso. Terceiro degrau,
Conversa com a sombra. Lembra que eu falei agora dessa conversa interna? Pergunta: o que você está tentando me dizer? O que você está tentando esconder? Aqui começa a negociação interna. É nesse momento, esse processo, ele te aproxima de uma técnica terapêutica chamada ativação emocional. É uma proposta de Jung, de Carl Jung. Para quem gosta da ciência, não quer espiritualizar, tá? Então pergunta, Sombra, o que você está tentando me dizer? Vamos lá. Tem um compromisso de família, estarão essas pessoas, que eu já não sinto mais raiva, mas não quero estar perto. E aí, poxa, mas você podia ir, né, cara? Você podia ir porque você está privando, olha isso aqui, você está privando a sua filha de conviver com os familiares dela, porque foi esse o argumento que eu usei para voltar a conviver com os meus familiares quando a minha filha nasceu. Era só a minha sombra me enganando e fazendo com que eu voltasse a me prostituir num ambiente que nunca me fez bem. Deu para entender? Então, vou negociar. Cara, Sombra, você está me dizendo que se eu não for, minha filha vai... Não, se eu não for, minha filha tem o direito de escolher ir hoje, como adulta, tem o direito de escolher ir. E eu não preciso fazer isso para ela se sentir pertencente. A minha filha hoje tem capacidade de se sentir pertencente em vários outros ambientes. Então, percebe o diálogo interno? E eu vou ativando na minha imaginação de forma terapêutica aquilo que eu quero, reafirmando. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Quarto degrau, escolha consciente. Eu vou liberar já uns minutinhos para vocês falarem e a gente encerrar. Quarto degrau, escolher mesmo com a sombra gritando que não vai dar certo. É tipo essa escolha aqui que eu fiz. Minha tia, ela foi descansar lá em Coroa Grande. Ela é cristã. Ela me mandou um recado sábado. Vem para cá, nós estamos aqui. Vamos ficar aqui. Aí eu olhei. Falei, cara, ia ser bom, né? Pegar um solzinho, dar uma volta de carro. Aí, passado meia hora, eu ia estar num ambiente que ia ativar em mim a dor. Falei, não quero. Falei, não, muito obrigada. Domingo, e não menti. Domingo eu sirvo, quero descansar, tenho trabalhos a fazer. Fui educada, não menti. Não menti, mas verdadeiramente. Não quero. Não quero. E você não precisa mentir, mas busque conscientemente aí o que você vai dizer para dizer assim, eu não quero. Né? E aí no quarto, a escolha mesmo com a sombra gritando que não vai dar certo. E a sombra vai, é um passeio. Tira sua filha dentro de casa. Sabe o que você está fazendo com isso? A Alana está tendo o mesmo comportamento que você, não, gente. Ela é adulta, ela faz escolha. Ela faz escolha. Assim como eu preciso orientar, ela também tem a liberdade de escolher. E hoje ela faz escolha com a graça de Deus, eu creio, com sabedoria. Então, autorresponsabilidade ativa o córtex pré-frontal, ativa a racionalidade, região ligada à tomada de decisão consciente. A autorresponsabilidade ativa o córtex pré-frontal, região ligada à tomada de decisão consciente. Josué 24:15. Hoje escolham a quem irão servir. Quinto degrau, ação na matéria. Olha isso que poderoso. Viviane, a Mônica colocou, a palavra tem poder, né? E o cérebro obedece ao que declaramos. Isso é muito poderoso, ser sincero consigo e com Deus. Nem todo mundo consegue entender, mas essa maturidade é essencial e problema de nem todo mundo. Cada um que se aveja com as suas questões. A Viviane colocou assim, ó, eu quis muito ir à praia esses dias, vou esperar para passar tudo isso. Eu também. Olha aí, ó, nós estamos aqui, vivemos um dia incrível de praia, não precisa ser com essa energia horrorosa. Ó, a Mônica, é como comprar briga por não convidar os parentes ou certos amigos para a festa. Exatamente, assim como entender o porquê não nos convidaram também. Exatamente, e está tudo bem.
olha a liberdade, gente, que isso dá, olha a tranquilidade que isso traz para a gente. Quinto degrau, ação na matéria. Sem ação, nada muda. Fale o que nunca teve coragem de falar, saia do invisível. Coragem de falar é dizer, gente, eu não quero ir, eu estou bem, deixa eu aqui na minha casa orando, na minha intimidade com o Senhor. Não quero ir, não. Estou tão bem. Ah, se você não tivesse compromisso, não quero ir, não. Estou bem. Estou tão bem aqui, quietinha. Não preciso entrar em detalhes, dizer eu não vou me sentir bem, vai vir lembrando. Não precisa. Para que isso? É uma necessidade da criança. Para ofender o outro, para fazer o outro sentir dor. Não precisa. Deixa eu só responder aqui que a reunião era 9 horas, eu vou só. Peraí. Rapidão, gente. Que eu vi a mensagem da pessoa agora. Aí vamos lá. Quinto degrau, fale o que nunca teve coragem de falar. Saia do invisível. Abandone pesos mortos. Gente, coragem de falar. Sabe? É dizer, desculpa, eu entendo você, meu irmão, mas eu não concordo. É sobre isso. Ah, mas a pessoa. O problema é dela. Dê passos em direção a quem você sempre quis ser. A quem você sempre quis ser. Minha primeira formação foi em pedagogia. Eu não concluí por uma série de situações. Era uma certeza que eu tinha, ou seria pedagoga ou seria psicóloga. As duas profissões eu ouvi da minha família inteira que eu ia morrer de fome. A primeira, porque professor no Brasil não é valorizado. Professor no Brasil não se dá o valor. Só vou dizer isso. Tá? Segunda, porque quando fala da área da psicologia, as pessoas tendem a olhar para a medicina, não deixa de ser, e aí vai dizer assim, você, médica, você... E são justamente as áreas hoje onde eu atuo e me sinto feliz. Eu fui para uma área que eu sou grata a Deus, porque Deus usa tudo a nosso favor. Eu aprendi, fui formada em técnica em processamento de dados, eu fui programadora. E aí, durante um tempo, depois que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz com excelência foi dar aula de informática, professora. A informática me ajudou a entender a mente humana. Quando eu encontrei a neurociência, eu me libertei mais ainda, não só pelo aprendizado, mas porque eu estava fazendo o que eu amo. Né? Então, assim, literalmente, a Vivi colocou, eu tô nesse pensamento, não convido por obrigação, não faço nada que eu não quero, não frequento mais mesas com pessoas de julgo desigual, é basicamente isso, né? E a Mônica colocou é libertador, a Vivi comentou, eu estou no processo de transformação e vou me formar na graça de Deus, aleluia. E é sobre isso. E tem coisas que têm que ser mantidas em silêncio. E aí, falando desse pilar, desse quinto degrau, a neuroplasticidade, ela comprova novos comportamentos, criam novos circuitos neurais. Por que hoje eu consigo resistir a muita coisa com muita facilidade? Porque já são 10 anos repetindo. São 10 anos dizendo, não, é como dizer assim, eu digo 10 anos desde quando eu abri a minha empresa, né? Que eu estou fazendo cálculo desde quando passei a empreender e ter o meu negócio. Então, são 10 anos repetindo. São 10 anos, é como no área, dizem, né? Eu sou X anos sem. Sexto degrau, repetição consciente. Individuação não é evento, é um processo. A repetição consolida redes neurais e fortalece a identidade. Por que nós participamos de eventos na nossa congregação? Por que precisamos estar em membresia? Relacionamento com o pai na intimidade, sempre, não deixem de tê-lo.
mas as relações dos membros são importantes. A gente vai encontrar lá em Romanos, né, 12:2, se eu não me engano, que fala sobre a transformação da mente. A repetição consolida redes neurais. Por que as pessoas estão embebecidas e não conseguem nem te ouvir e vão para o carnaval mesmo? Porque elas estão repetindo e consolidando caminhos neurais doentes, tóxicos, viciados. 7º degrau, antes de fazer um comentário aqui e fechar para a gente comentar e finalizar, torne-se quem você tem medo de ser. Você tem medo de ser uma comunicadora de excelência? Você tem medo de ser uma psicanalista de excelência? Psicóloga? Você tem medo de ser uma esposa que abre a boca para orar e profetizar com excelência? Você tem medo do que vão dizer quando você levanta a mão e diz assim, sai, em nome de Jesus? É sobre isso. Torne-se quem você tem medo, mas vocês entenderam aqui do que é esse medo, né? Torne-se quem você tem medo de ser. É a travessia final, é o momento em que a vida te pergunta assim, você está pronta para se tornar quem sempre quis ser? Desde criança. Era muito interessante que o Senhor vem me trazendo essas lembranças que eu bloqueei por causa de me transformar em alguém para pertencer a um ambiente que não fazia sentido para mim. Há pouco tempo atrás, um gato que agora está com o meu ex, ele que cuida agora desse gato, a gente chama ele de gordo, e ele se meteu em comer coisas que não deviam na rua, né? E eu acho que deram veneno para ele. Ele voltou, passando muito mal, e de novo, o meu ex foi em medicação e vai, e não melhora, e num dia onde a gente assim, cara, a gente vai perder esse gato. E os animais, eles têm mais sensibilidade porque eles são mamíferos, sistema límbico aberto, igual criança, tá? Igual criança, de 0 a 7 anos. Sistema límbico aberto, emocional aberto, sensibilidade em altíssimo grau. Eu virei para ele e falei assim, ele não vai morrer não. Ah, mas ele não vai morrer não. Coloquei ele no meu home office, coloquei ele deitado nesses paninhos que eles adoram, literalmente, falei, se ele comer alguma coisa, ele vai vomitar. A gente inseriu lá leite com azeite, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele vomitou. Quando ele vomitou, ainda muito fraco, eu posicionei a minha mão, eu falei, pelo poder e autoridade de Jesus, ele não morre. Não porque eu tenho autoridade sobre o tempo dele, porque é o Senhor que tem, mas qualquer mal lançado sobre ele, inclusive se era para nós, já foi cancelado. Ele dormiu no home office, no dia seguinte o gato estava bom, comendo. Racionalmente falando, o intestino melhorou, porque ele vomitou, mas espiritualmente falando, eu tomei posse daquilo que o Senhor já me ungiu e derramou sobre mim. Você está pronta para se tornar quem você quis ser? Porque quando criança, por que eu comentei isso? Porque o Senhor tem me curado e quando criança eu lembro. Ele me lembrou que eu tinha uma tartaruga, que eu tinha uma cadela. E o Senhor me lembrou, gente. O Senhor me lembrou disso agora, tá? Só para vocês saberem. Lembrou da história do gato agora. Lembrei dessa parte da minha infância agora. Eu empunhava a mão nesses bichos. E dizia que estava curado. Você terá que deixar máscaras caírem. Morrer para versões antigas.
você terá que deixar máscaras caírem. Não é o eu frágil que teme mudar, é o eu gigante que teme ser visto. A sombra não teme o seu fracasso, ela teme o seu brilho. E por último, uma sombra que mais nos acomete, em nome de Jesus, está jogado por terra agora. Eu repudio qualquer opressão espiritual na minha vida e na sua vida. Você que está aqui presencialmente online, ao vivo, e você que vai assistir o vídeo. Eu repudio qualquer ação de opressão satânica, seja do nome que você queira dar, na sua vida financeira. Porque existe um ponto sensível onde a sombra aparece com força. Dinheiro. O dinheiro está ligado a merecimento, a autoestima e a valor pessoal. É por isso que existe uma matéria, uma ciência que fala da psicologia financeira, que crenças inconscientes sobre dinheiro moldam seu comportamento financeiro. Mateus 6, 21. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não amem o dinheiro, mas respeita, porque ele não leva desaforo para casa. E respeitar essa energia é respeitar a si, é ter senso de merecimento. Ainda que você acredite na graça, e a graça ela é imerecida, tá? Não embole as coisas, mas tenha merecimento, tenha autoestima e se valorize, valor pessoal. O dinheiro ele funciona como um espelho. Ele revela onde você ainda se sente pequena. Gente, quando o Senhor me deu isso ontem, eu tive que ter coragem de olhar e escrever isso e dizer: o dinheiro funciona como um espelho. Ele revela onde você ainda se sente pequena. Se está em falta é porque você está se sentindo pequena. Se você depende de outra pessoa financeiramente ao ponto de aprisioná-la, você está se sentindo pequena. Isso é muito real. A grande virada acontece quando a sombra e luz se encontram. Para alguns, isso surge após uma perda, para outros, após ou no esgotamento, para outros, num sussurro interno. Você não precisa mais viver assim. Para cada um vai acontecer de uma maneira. A magia da psicologia profunda acontece quando você acolhe sua sombra. O que você acolhe deixa de te dominar. Esse é o processo onde Carl Jung chamou de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é. A gente pode dizer que esse é o processo de reconexão com a sua identidade, a identidade que Deus plantou, que Deus te deu, que Deus desenhou para você. Desde quando, diz em Salmos 139, ele plantou você no ventre da sua mãe. Você não se torna autorrealizada apesar da sombra. Você se torna autorrealizada através da sombra, porque reconhecer a sombra é reconhecer-se completa, sombra e luz. E eu volto a dizer sobre isso. Entenda quem quiser entender. Quando as pessoas falam assim, eu aceito a Jesus, só existe aceitação de Jesus completa, plena, é onde a sua transformação começa a acontecer profundamente. Só existe essa aceitação e essa transformação real quando você aceita você primeiro. Porque se somos imagem e semelhança,
A gente até vem para Jesus e diz, eu aceito a Jesus. Na verdade, foi ele que nos aceitou, a gente sabe. Mas é só para você entender. Eu aceito a Jesus, mesmo que de forma inicialmente envergonhada, mesmo que de forma ainda, sabe assim, ali temendo, receosa. Você verbaliza isso e começa um processo de individuação e de recuperação da sua identidade. Mas a transformação real, ela acontece quando você aceita quem você é na sua humanidade. Fez sentido, gente? Por que valeu a pena o nosso encontro de hoje para a gente encerrar? Eu já ultrapassei aqui os meus minutos. Pode colocar no chat, ou se quiser abrir o microfone para falar, e eu vou finalizar aqui, tá? 2 minutinhos aí. Não precisa brigar. Ó, a Mônica é extremamente enriquecedor. A Vivi, fala, Mônica. Tá com medo de falar, Vivi? Não fica com medo de falar, não, tá com vergonha, né? Meninas, eu vou. Quem puder abrir a câmera só para a gente tirar uma foto, vou colocar no grupo. Comentem por que valeu a pena, seja específico, né? As pessoas, vocês tomaram uma decisão, e toda decisão que tem um custo, que tem um sacrifício, também tem transformação em nível hard, né? Então, não deixem de colocar lá por que valeu a pena, tá? Vamos abrir a câmera rapidão para a gente tirar a foto. Abre aí, Vivi. A Mônica está mais em silêncio por causa da garganta. Ela tem que economizar, porque vai literalmente aí palestrar final de semana, né, Mônica? O mês está curto e tudo acontecendo. Bora, Vivi, abre a câmera aí, joga o cabelão. É igual abrir o microfone, tem uma câmerazinha, tem um microfone seu que está com um xizinho. Se você tiver do celular, isso que eu ia falar. Hum, vendo? Tomando café? Então vamos lá. Vou tirar a foto aqui, tá? Vamos lá. Faz a pose aí. Foi, meninas? Um beijo no coração, viu? Fica com Jesus. Tchau, tchau.